Olá amigos, eu sou Francisco Aníbal, cirurgião plástico. Hoje eu vou falar um pouco sobre o pós-operatório imediato de transplante capilar FUE, tá certo? Então se você gostar do vídeo, clique aqui embaixo, faça algum comentário, tá certo? Mas é importante a gente saber para a gente ir trocando essas informações e poder ir fazendo outros tipos de vídeos explicando um pouquinho sobre cirurgia, especificamente de transplante capilar ou eventualmente outras cirurgias plásticas, tá bem? Então, como é que é o pós-operatório de transplante FUE capilar? O que a gente espera nesse pós-operatório imediato? Claro, é uma cirurgia longa, tá certo? Obviamente, feita com anestesia local, a gente faz a infiltração de medicação nessas regiões aqui na testa e também na região posterior. Isso faz com que haja um pouco de edema. O que é edema? É inchaço no pós-operatório, tá certo? Claro, pode ser bem discreto ou pode ser um pouquinho mais acentuado. Então pode, eventualmente, inchar a região da testa, principalmente. Às vezes o edema com alguns dias desce um pouquinho para a pálpebra pode ficar inchada. Não é comum, mas pode acontecer, não é nada de assustador, tá certo? Pode ser esperado isso no pós-operatório. E do ponto de vista assim, de dor, vai ter dor no pós-operatório? Muito difícil o paciente ter uma dor que chegue a incomodar, tá certo? Essa técnica ela permite que realmente não existe sutura, não existe mais pontos, então ela é realmente menos agressiva do ponto de vista de dor. Então, geralmente, o paciente não tem dor no pós-operatório. Ele pode usar um anti-inflamatório, que a gente já vai prescrever, tá certo? Um analgésico, mas é difícil passar disso. Dificilmente vai ter um paciente que fala, estou com muita dor, isso é muito desconfortável. Não é esse o pós-operatório normal de transplante capilar pela técnica FUE, tá certo? E o cuidado? Qual o cuidado que o paciente teve? Bom, primeiro, trauma, né? A gente, claro, acabou de implantar o cabelo na região, esses folículos ainda estão jovens, eles têm que ser protegidos de alguma maneira. Então, eu particularmente gosto de fazer um curativo. No dia seguinte, esse curativo é retirado, tá certo? Pode ser retirado em casa, com chuveiro frio ou morno, chuveirinho, tá certo? Devagarzinho, remove o curativo e passa então a ter alguns cuidados, de proteção principalmente. Qual é a proteção? Evitar fricção, né? Atrito grande, algum trauma sobre a região, tá certo? Então, se simplesmente fizer isso, já tem provavelmente uma boa evolução. Mas, claro, a gente vai passar. Eu geralmente prescrevo para meus pacientes água termal fria. Por quê? Porque dá uma sensação de alívio, de conforto. É um pouco anti-inflamatório, porque ela é gelada. Isso ajuda no pós-operatório. Então, vai fazer algumas spray, borrifar algumas vezes ao dia sobre o couro cabeludo, tá certo? Então esse é basicamente o cuidado. Eu peço para o paciente lavar a cabeça, ele vai fazer uma espuminha na mão com um shampoo especial e vai limpar as regiões aqui da área doadora, pode deixar o shampoo cair sobre o couro cabeludo onde foi implantado, só não pode esfregar, tá certo? Então esse é o cuidado. Novamente o que? Evitar o atrito, certo? Então, tomando esses cuidados, geralmente a evolução vai ser muito boa, tá certo? E é tudo que a gente precisa fazer nesse pós-imediato. Então, o paciente vai vir ao consultório para revisão, uma semana, 2 semanas, talvez na terceira semana, tá certo? Às vezes o paciente mora um pouquinho mais distante, a gente fala, olha, venha com 15 dias, se tiver tudo bem, me informa, mas venha para a gente ver. Por quê? Porque vai formar umas crostinhas na região do couro cabeludo. Então, na região que foi implantado o cabelo, formam as crostas que normalmente vão se desprender em torno de 10 a 15 dias. Tá certo? Então esse é o outro achado de pós-operatório que também é normal. Até 30, 40 dias, normalmente o cabelo implantado ele vai cair, tá certo? Porque, claro, a gente leva o cabelo, o fiozinho, porque a gente precisa orientar a raiz do cabelo. Então a gente leva junto com o fio, mas não, ela não é. O fio, esse fio, ele vai se desprender com 30, 40 dias. Então é comum o paciente falar, poxa, eu saí cheio de cabelinho, estava muito bacana, passou uns dias, passaram-se alguns dias e o cabelo então caiu todo. Isso é assustador, o que é que aconteceu? Não, esse é o normal para o transplante capilar. O cabelo vai cair, tá certo? E posteriormente ele vai começar a crescer devagarzinho, 3 meses, 6 meses, até 1 ano. Então é o que a gente espera no pós-operatório de transplante capilar. Tem alguma dúvida? Mande para cá, forme para a gente ir conversando um pouco, tá certo? É importante que o paciente entenda que o transplante, o tratamento de calvície, ele não termina no momento da cirurgia, tá certo? Esse paciente ele precisa vir a um consultório, precisa estar sempre em contato. Às vezes tem pacientes que têm o couro cabeludo muito oleoso, a gente precisa tratar isso
às vezes também no pós-operatório, para que o cabelo cresça de uma forma homogênea, com um crescimento normal e esperado para o pós-operatório. Então não deixe de voltar às consultas, isso acho que é muito importante a gente frisar isso, para que a gente possa complementar o tratamento, ok?